Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Federação Espírita do Estado de Alagoas por ter me dado o privilégio de conhecer pela primeira vez o Estado de Alagoas e a cidade de Maceió. E estou aqui tentando me concentrar, porque mineiro, quando fica perto da praia, perde a concentração. Principalmente quando se trata de praias tão belíssimas quanto essa. Mas nem só de praia vive a riqueza de Alagoas. Temos aqui também grandes amigos que nos receberam com muito carinho, que nós gostaríamos de agradecer, e a imensa e grata satisfação de encontrar, porque o trabalho às vezes não permite, a minha irmã do coração, grande amiga Marta Antunes, com quem tive a honra de participar de alguns trabalhos com o saudoso Honório Abreu, dos trabalhos do Evangelho ligados à Federação Espírita Brasileira, e poder dividir a mesa com essa grande trabalhadora, incansável trabalhadora do movimento, é para mim um motivo de muita alegria, de muita honra. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do festim das bodas. Essa parábola está no capítulo 22 de Mateus, mas ela também aparece em Marcos e em Lucas. Nós escolhemos a versão que está no evangelista Mateus. Jesus, conversando com os fariseus, doutores da lei, saduceus, diz assim: em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quanto encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Inicialmente é preciso falar um pouco sobre parábola. O que são parábolas? Jesus, na qualidade de governador espiritual do orbe, espírito de máxima grandeza para nós que estagiamos na terra, o guia e modelo da humanidade, por certo, poderia ter se utilizado da linguagem que ele quisesse. Poderia ter construído o seu ensino
utilizando de ferramentas pedagógicas, possivelmente desconhecidas por todos nós até hoje. Porque é difícil comparar a nossa limitação espiritual, intelectual e emocional com a grandeza de um espírito do porte de Jesus. No entanto, certas lições são básicas, muito básicas, e nenhum mestre, por mais grandioso que seja, pode desprezar o básico. E há algo básico na pedagogia. O professor, aquele que ensina, ensina para fazer-se entendido. Ninguém ensina para ser absolutamente incompreendido. Ninguém fala para ser completamente mal compreendido. Todo aquele que fala e que ensina pretende, no mínimo, um percentual de compreensão do ouvinte. E Jesus encontra na sua plateia de ouvintes, há 2000 anos atrás, um povo oriental, não um povo ocidental, na sua maior parte. Na sua maior parte. Um povo com uma cultura específica, um povo que tem uma língua específica, uma tradição religiosa. E para se fazer compreendido por essas pessoas, Jesus teve que adaptar o seu ensino transcendente ao cotidiano daquelas pessoas. Então aqui nós destacamos 2 pontos fundamentais. O conteúdo do ensino de Jesus toca aspectos imperecíveis. Porque Jesus não fala para um encarnado específico. Jesus não fala para uma cultura específica. Ele fala para o espírito imortal. Fala de realidades transcendentes e imutáveis. Por quê? Porque fala da lei divina que rege os nossos destinos espirituais. Esse é o conteúdo do ensino de Jesus. E foi com a grandeza de um codificador do porte de Allan Kardec que nós podemos começar a adentrar na essência espiritual do ensino de Jesus. Porque até então, nós fazíamos algo interessante. Alguém, quando pega uma banana, descasca a banana, come a fruta e joga a casca fora. Mas quando se trata de estudo do Evangelho e da Bíblia, geralmente as pessoas jogam a banana fora e comem a casca. A interpretação literalista, simplória, a interpretação que não leva em conta os aspectos literários, faz com que as pessoas fiquem agarradas, amarradas ao sentido literal, ao enredo, ao símbolo, e esqueça a essência espiritual que movimenta toda essa estrutura. Com Kardec, a nossa compreensão se ampliou. O ser humano foi colocado no seu devido lugar, como espírito imortal em jornada rumo ao aperfeiçoamento. Nesse quadro, o ensino de Jesus se abriu, ele se ampliou, ele se agigantou aos nossos olhos. Por essa razão, no livro Consolador, quando perguntam para Emmanuel sobre parábola, ele responde praticamente como uma parábola. Ele diz assim: as parábolas de Jesus são como as sementes, que desabrochariam um dia
em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Desabrochariam um dia. Uma parábola como essa foi dada por Jesus em forma de semente. E uma semente exige todo o cuidado para que possa florescer. A terra aqui é outra. A terra onde floresce o ensino de Jesus é o coração do ser humano. É esse o terreno que nós oferecemos para que essas sementes desabrochem, cresçam, frutifiquem, gerando frutos de sabedoria, porque as parábolas ensinam, elas mudam a nossa perspectiva, elas mudam a nossa visão da vida de Deus e da evolução espiritual. Mas elas também tocam o nosso sentimento e substituem, como vimos na palestra anterior, egoísmo por amor, vaidade por humildade. Esses sentimentos vão sendo transmudados à medida que os ensinos de Jesus vão tocando o nosso coração. É esse o sentido das parábolas, que vêm em forma de semente. E nesses momentos que nós temos para nos reunir em torno do ensino de Jesus, trocar experiências em torno desse ensino grandioso do Mestre, nós vamos fazer como aquela criança que é estimulada a plantar um grãozinho de feijão num vaso. E aqui eu já gostaria de fazer uma advertência. Qualquer pessoa, como diz um ditado oriental, é capaz de contar as sementes dentro de uma fruta. Qualquer um. Você pode abrir uma melancia, vai dar trabalho, mas qualquer um será capaz de contar quantas sementes tem lá dentro. Mas não há um ser humano capaz de contar quantos frutos existem em uma semente. Nenhum de nós é capaz de prever a abundância da colheita quando as sementes do Evangelho caem num coração preparado. Um coração evangelizado produz alguém como um Chico Xavier, como um Gandhi, como uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce e muitos outros. Transformam as pessoas em árvores vivas, de amor, de misericórdia, de sabedoria, de intuição, e é esse o nosso propósito. Compreendendo que as parábolas são sempre ensinadas nessa simbologia, nessa forma literária de 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, eu convido todos a fazermos uma viagem ao passado. Porque as parábolas, para serem compreendidas de uma forma mais ampla, exigem de nós um deslocamento, uma capacidade de abstrair a sua própria cultura, a sua própria língua, e mergulhar em outro mundo, no mundo da Palestina do primeiro século. E aqui nós selecionamos alguns textos. Por que Jesus compara o reino de Deus a uma festa de casamento? Por quê? Qual o sentido disso? Por que alguns aspectos das parábolas de Jesus parecem chocar o ouvinte?
chocar o ouvinte. Ele convida as pessoas para uma festa de casamento, os convidados especiais, porque é um rei, é uma festa real, é como o casamento agora do príncipe, lá na Inglaterra. Eu não recebi o convite, não sei se alguém aqui recebeu, mas geralmente um rei convida pessoas especiais. O curioso nessa parábola, e em toda a parábola de Jesus há essas coisas curiosas, para forçar o ouvinte a pensar, os convidados especiais recusam o convite. O convite então é estendido a todos, indistintamente, como se o rei andasse pelas ruas de Maceió convidando quem encontrasse. Mas, ao iniciar-se a festa, mesmo sabendo que ele convidou todas as pessoas dos mais diversos níveis, econômico, social, cultural, alguém não foi trajado adequadamente para a festa. Mas o rei deveria esperar isso? Quando você amplia tão grandemente assim um convite, é razoável esperar que as pessoas vão todas vestidas adequadamente? Outro ponto curioso da parábola: o rei se desagrada com a recusa e destrói a cidade. Destrói a cidade. Mas mesmo assim mantém a festa. A festa que já estava preparada. E é bom dizer que naquela época as festas de casamento duravam 7 dias. Dá para imaginar o preço do buffet. Hoje, para fazer uma de 4 horas, já é um sacrifício. Imagina 7 dias. Ele mantém a festa. Então, aspectos da parábola, como se Jesus estivesse trabalhando com o insólito. Jesus compõe as suas parábolas com o improvável. Para quê? Para que o leitor fique atento, para que ele se pergunte: mas como assim? Convidou todo mundo? Veste? Destruiu a cidade? Que história é essa? Prender a atenção, chamar a atenção para pontos fundamentais, porque vamos recordar, Jesus aqui falava do transcendente, falava de aspectos ligados ao Criador, a condução da nossa evolução espiritual. Mas, para falar de coisas transcendentes, utilizava material concreto, utilizava material do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. Esse é o ponto. Festa de casamento. Que história é essa? Em todos os textos da tradição do povo hebreu, a união do ser humano com Deus é simbolizada pela figura de um casamento. Pode abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, 32, 35. Pode abrir o livro do profeta Isaías, principalmente o profeta Oséias, capítulo 2, 3 e 4. E o que ele vai dizer? Quando alguém se integra a Deus, naquela tradição, naquela cultura, ocorreu um casamento. Essa é a ideia. Essa é a ideia.
No profeta Oséias, o assunto é desenvolvido com uma beleza poética. Capítulo 3 e capítulo 4 de Oséias. Lá é dito que a cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria são duas mulheres que abandonaram o seu marido e se prostituíram. Por quê? Nessa simbologia dos profetas, abandonar o Criador tem o nome de prostituição. Toda vez que nos afastamos da lei divina, toda vez que nos rebelamos espiritualmente, nos afastamos da bondade, da condução de Deus, esse comportamento é simbolizado pela prostituição. Não tem nada a ver com questão sexual. E o contrário é verdadeiro. Toda vez que nós nos voltamos para Deus, para o reino de Deus e sua justiça, como dizia Jesus no Sermão do Monte, esse movimento é simbolizado pelo casamento de uma virgem. Esse é o símbolo. Esse é o símbolo. Basta lembrarmos da parábola das 10 virgens. 10 virgens. O que elas faziam? Elas se preparavam para um casamento. Se preparavam para um casamento. Nós buscamos brevemente alguns textos. Antigos, bastante antigos, que vão falar sobre essa festa de casamento. E é muito importante isso. Aqui eu retornaria ainda à primeira aparição pública de Jesus. Primeira aparição pública de Jesus se deu onde? Em Caná, na Galileia, em uma festa de casamento. Em uma festa de casamento. João Batista, ao encontrar Jesus, diz assim: Ele é o noivo, e eu me regozijo de poder servir ao noivo. Eu sou o amigo do noivo. Emmanuel vai responder isso no livro Consolador. Dizendo que a humanidade vive até hoje um período de noivado. Um noivado com a revelação da lei divina. Não operou-se ainda a união definitiva. O Evangelho ainda não foi integralmente incorporado ao nosso comportamento. Portanto, não houve o casamento. Esse é o símbolo. Símbolo singelo, simples, mas forte, bonito. Vamos imaginar naquela época um povo de agricultores, de pessoas que cuidavam de cabras, de ovelhas, de pastores. Qual era a relação humana mais íntima que eles conheciam? Casamento. E até hoje. Isso não mudou? A relação de maior intimidade, de maior proximidade, a relação conjugal. E Jesus, ao se referir a isso, é como se nos dissesse que Deus espera que nós tenhamos também essa relação com Ele. De intimidade, de afeto, de união. Como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Um casamento perfeito. Esse é o sentido. E como todo casamento, se dá numa festa. Numa festa. Isso está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Simão Pedro vem a Jesus e questiona ele por que ele transformou a água em vinho.
Porque na concepção de Simão Pedro, Jesus estava estimulando as pessoas à gula e a ficarem ébrias. Então ele questiona: mestre, o senhor tem certeza que fez o melhor, transformando essa água em vinho? E Humberto de Campos relata com toda beleza, Jesus respondendo a Simão: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? E, na sequência, as bodas de Caná simbolizam a alegria com que pretendo selar a obra do Evangelho no mundo. Está lá no livro Boa Nova. A alegria. Essa festa, esse banquete das bodas, traz um ambiente de alegria, de comemoração, de vitória. Isso não é novo. Nós encontramos num livro que foi escrito entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, no período que fica entre esses grandes livros, chamados de período intertestamentário, que está entre os dois. O livro de Enoque, 1 Enoque 62, versículo 12 a 16. Esse livro diz assim, que os eleitos cearão, farão uma ceia, descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem para todo sempre. Eles portarão as vestes da glória. Estas vossas vestes se transformarão nas vestes da vida. Olha, esse é um texto que tem 2150 anos, esse texto que eu estou lendo. Ele é muito anterior aos textos do Evangelho. Vou citar outro. Segundo livro de Enoque, capítulo 42, versículo 5. Ele descreve o descanso preparado para os justos como um banquete de alegria. Olha a ideia da ceia, do banquete. Mas o mais extraordinário, um texto antigo, muito antigo, contemporâneo aos textos do Novo Testamento, ele não está na Bíblia, é o 4º livro de Esdras, para quem está anotando, capítulo 2, versículo 38 até o 45. Ele fala que no mundo vindouro, olha que interessante isso, no mundo que está por vir, que será herdado pelos justos e pelos bons, haverá um grande banquete, um banquete de bodas, exatamente como a nossa parábola. Mas ele fala assim, eu até grifei essa frase, que nesse banquete, os convidados iriam tirar as vestes mortais e vestiriam as vestes imortais. Imagina, iam trocar as vestes mortais pelas vestes da glória, as vestes imortais. Simbologia. Nós vamos chegar ao cerne da parábola. Ao cerne da parábola. Que vestes são essas? Na concepção daquele povo, eles já entreviam um mundo feliz. Eles já imaginavam que a terra passaria por um processo de transição,
e seria transformada num mundo em que a paz, a justiça, a fraternidade, o amor reinariam. Mas eles sabiam que num mundo desses, não é possível usufruir a felicidade com vestes mortais. Você precisava de uma outra vestimenta. É bonito isso, porque o corpo aqui é visto como veste, e é o que nós aprendemos com Kardec, que o espírito imortal também se veste. Ele se veste de um corpo físico, ele se veste de um cargo, ele se veste de um título acadêmico, ele se veste de uma posição social, ele se veste de uma conta bancária. Não é interessante isso? Observar, por exemplo, André Luiz chegando no mundo espiritual. E ele foi conversar com Clarence para pedir para trabalhar, né? E ele imaginava o seguinte: olha, eu sou médico, né? Eu ia chegar para o Clarence e falar: Clarence, será que não tem um plantão aí para mim, não? De 4 horas, né? Segunda, quarta e sexta, dobrando. Por quê? Porque ele imaginou que as vestes que ele tinha quando André Luiz encarnado são as mesmas lá. E aí, delicadamente, sabiamente, de forma muito sábia, Clarencio coloca uma outra pessoa para ser atendida junto com ele. E essa outra pessoa era uma senhora que já estava há anos em nosso lar e nunca trabalhava com nada, porque ela não se adaptava com tarefa nenhuma. Ela dava para um, lá não dá, é muito complicado. Aí passava para outra tarefa, não dá também, eu tentei lá, mas as pessoas são muito complicadas, né? E aí, todo lugar que ela passava, as pessoas eram complicadas. Engraçado isso, né? Menos ela. E aí o Clarencio fala para ela: olha, minha irmã, eu sugiro para você um período de repouso. Vai para o Bosque das Águas, descansa, recupera, reflete na sua personalidade, nas suas atitudes, depois você volta aqui. Aí o André Luiz já ficou, meu Deus, já ficou sem graça de pedir um cargo de médico. Já estava disposto a pedir, não, eu quero um trabalho. Pediu um trabalho para o Clarencio, e o trabalho era de alguém que ajudaria nos serviços de enfermagem. Alguém que auxiliaria os enfermeiros e as enfermeiras. Naturalmente, um choque para André Luiz, que estava acostumado com outro tipo de veste, com as vestes brancas daqui. E chega lá, começa o seu trabalho limpando o chão, atendendo um doente, ajudando. Trocou de veste. Porque não há uma equivalência das vestes aqui e das vestes de lá. Aqui você pode ser alguém famoso, alguém repleto de recursos, e chega no mundo espiritual e a sua veste é de um miserável espiritual. Como você pode envergar uma veste aqui simples, apagada aos olhos do mundo, e ao regressar ao mundo espiritual, ostentar uma veste luminosa de um espírito iluminado. As vestes não são as mesmas. E essa pedagogia do Clarencio não teve nenhum intuito de humilhar André Luiz. Não. Teve o intuito de educá-lo. Educá-lo. Mas como que foi a educação? Algumas pessoas ficam apavoradas com o final da parábola de Jesus. O homem que chega no banquete não está com a veste, é o André Luiz que chega e não está com a veste.
Ele mesmo reconhece isso. Ele fala: vivi no mundo como alguém do mundo. E ao regressar ao mundo espiritual, ele fala isso, primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Me sinto como um paralítico, me sinto como um cego, como um surdo, incapaz de me movimentar no mundo espiritual. Por quê? Porque durante toda a minha encarnação, jamais me preocupei com os interesses fundamentais, que são os interesses do espírito imortal. Sempre viveu como alguém exclusivamente humano. Ele perdeu o equilíbrio, porque nós encarnados precisamos ter o equilíbrio. Você precisa cuidar das questões materiais, precisa viver como um encarnado, cuidar dos interesses daqui, mas não se esquecendo das questões primordiais, que são aquelas que dizem respeito ao nosso destino espiritual. E ele não se preocupou com isso. Chegou no nosso lar sem a veste nupcial. Sem a veste. E o que Clarencio fez com André Luiz? Amarrou as mãos e os pés dele. É a parábola. O homem que estava sem as vestes é retirado, amarra o pé, amarra, e aí vai haver pranto e ranger de dentes. Por que amarrar pé e mão? Desativar. Desativar. Às vezes, depois de séculos e séculos de equívoco, o mundo superior fecha determinadas portas para nós. Fecha determinadas portas. Congela algumas oportunidades, para que nós possamos reconstituir o nosso destino. Para que nós possamos novamente alinhar o nosso coração com a lei divina. Fazem isso com tristeza no coração, mas com a responsabilidade de educadores, porque sabem que se nós não formos desativados, nós continuaremos no nosso desatino, continuaremos na sequência dos nossos enganos. Foi o que aconteceu com André Luiz. A sua posição de médico foi desativada. E imagino quão constrangedor foi para ele. Porque era o que ele fazia, era o que ele sabia fazer, era como ele se definia. Você já imaginou? Às vezes você pergunta para a pessoa: quem é você? Eu sou advogado. Será? Quem é você? Eu sou um médico. Eu sou um farmacêutico. E nós definimos a nossa identidade espiritual por uma posição transitória ocupada na atual encarnação. Então, quando Clarencio diz para André Luiz: não, você não é médico. Imagina o que deve ter passado na cabeça dele. Então, o que eu sou? O que eu sou? Eu sou quem? Minha vida inteira, a maior parte do meu tempo foi trabalhando como médico. A maior parte das minhas atividades foram na área da medicina. Todo mundo me conhecia como médico. Como médico, todas as portas se abriam para mim. E agora eu não sou médico, eu sou o quê? Quem que eu sou? O que eu sou? É o problema das trocas de vestes. Ele então deve ter ficado confuso. André Luiz deve ter ficado constrangido. Mas, quando as suas mãos e pés de médico foram atados, foram amarrados,
ele pôde descobrir que nós somos muito mais do que a posição que ocupamos. Nós somos muito mais que o momento que vivemos. Somos espíritos eternos, filhos de Deus, em ascensão espiritual. Uma vez encarada a vida nessa perspectiva, tudo mais representa material pedagógico de aprendizado. Todas as posições, tudo que nos rodeia, são instrumentos, são degraus para a nossa ascensão. E nós não podemos nos apegar ao que é instrumento. Essa é a lição. Ele começa a vestir, a se preparar, porque não estava preparado. Ele não estava preparado. E alguém dirá assim: puxa, mas ninguém avisou para ele que ele tinha que se preparar? Como não? Ele reencarnou como médico para se preparar para a medicina espiritual, mas não se preparou. Uma encarnação inteira para se preparar, mas não se preparou. O convite foi feito, como está feito para todos nós. E vem a pergunta que precisa ser deslocada: para que cada um de nós está sendo preparado aqui? Para quê? O que nos aguarda no mundo espiritual? Qual posição que nos aguarda? O que essa posição exige que nós aprendamos aqui para ocupá-la? Essa é uma questão fundamental. Fundamental. E eu encontrei num texto antigo também, um tratado antigo do povo hebreu, Mishnah Avot, capítulo 4, item 16, onde está dito assim: este mundo é como um vestíbulo. Olha, isso aqui foi escrito no ano 200 depois de Cristo, o que eu estou lendo aqui. Ano 200 depois de Cristo. Portanto, tem mais de 1800 anos que isso foi escrito. Este mundo é como um vestíbulo que dá acesso ao mundo por vir. Prepara-te no vestíbulo para que possas adentrar no salão do banquete. A mesma simbologia. A mesma simbologia. Mas nem tudo se perde. Porque a misericórdia infinita de Deus vai renovando as oportunidades. Evidentemente que a nossa resistência e teimosia espiritual pode agravar a situação, trazer sofrimento e atrasar a nossa marcha. E isso não é conveniente. Mas a misericórdia divina sempre abre portas, como abriu para André Luiz. E ele se torna então um auxiliar de enfermagem, e é nesse trabalho que ele trava laço de amizade com uma enfermeira muito especial, chamada Narcisa. E é essa enfermeira que no momento mais grave, no momento de maior teste de André Luiz no mundo espiritual, quem o socorre? Narcisa. Que é quando ele visita a família. E percebe que alguém vestiu a roupa dele. Né?
Porque ele ficava assim para Clarence: não, preciso ver minha esposa, minha mulher, preciso ver minha mulher, meus filhos, minha casa, meu escritório. Chega lá, a mulher dele já era mulher de outro. Então já estava na casa dele, já tinha mudado tudo. Choque, que os amigos espirituais estavam adiando, porque sabia que ele não estava preparado para isso. E naquele momento, então, ele invoca por Narcisa, e é ela que vem, a enfermeira amiga. Vamos pensar um pouquinho. E se ele não tivesse aceito a proposta de Clarenço para ser auxiliar de enfermagem? Nós não sabemos o que poderia acontecer. Porque é assim que Deus opera. A misericórdia divina vai nos encontrando pelas circunstâncias mais inusitadas. Pessoas e circunstâncias mais inusitadas cruzam o nosso destino, e são elas que muitas vezes são as portadoras das maiores transformações da nossa vida. É assim que a misericórdia vai nos encontrando. De modo que a lição aqui é clara. É clara. Primeiro, a mensagem central do Evangelho é mensagem de alegria. No cerne do Evangelho está a alegria. O sofrimento, o testemunho, a dificuldade é fruto do nosso endurecimento espiritual e é um período de transição até que nós possamos esboçar aquelas virtudes que a espiritualidade espera de nós. É só um período de transição. Todo mundo se fixa no momento da crucificação, mas ninguém se lembra das bodas de Caná. Ninguém se recorda de Jesus caminhando às margens do lago do Tiberíades e conversando com os apóstolos. Ninguém se recorda das dezenas e dezenas de culto no lar feitos na casa de Simão Pedro. Ninguém se recorda da ceia que Jesus fez com os apóstolos. A ceia. Centenas de momentos de confraternização, de amor, de carinho de Jesus, nós apagamos para fixar na cruz. É um problema de foco. Humberto de Campos tem um conto curioso. Jesus andava com os apóstolos e tinha um cachorro morto. Todos os apóstolos põem a mão no nariz: meu Deus, que cheiro ruim, que cheiro horrível. E Jesus passa: que dente bonito. Ninguém viu o dente. Ninguém viu o dente. Quando Lívia, no livro Há 2000 anos, depois de passar pela transição do martírio, porque toda dificuldade passa, toda provação, toda luta é provisória. Depois de passar por esse período drástico da vida dela, ela é recebida e levada para regiões do mundo espiritual que, como é que nós vamos traduzir uma região espiritual do mundo dessa? Como um banquete de bodas, como uma festa espiritual. Ela então é apresentada para aquele ambiente e fala: olha, aqui é o seu novo lar. Ela fala: mas se eu soubesse que era tão bonita assim, já tinha passado pelo sofrimento mais rápido lá, já tinha apressado as coisas. É desproporcional o que nos aguarda. É desproporcional. Os projetos do governador espiritual do orbe para a terra
os projetos de Jesus para a terra, se nós soubermos incorporar o seu evangelho de amor ao nosso coração, são projetos deslumbrantes. Deslumbrantes. Basta dizer o seguinte, depois abram lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, porque é Kardec que vai dizer, mundo de regeneração é mundo de transição. Kardec fala isso, ele fala assim, é um estado de convalescença, é como um doente que está se convalescendo. A terra está saindo de expiação e prova, vai passar por umas tremidas, né, para acordar, ingressa num período transitório de mundo de regeneração, de construção, para aí sim, nós participarmos do banquete espiritual que está reservado para todos nós, se soubermos perseverar. E se soubermos engrandecer o nosso espírito de virtudes, de sabedoria, a exemplo do nosso guia e modelo, para através dessa vivência ostentar a veste dos espíritos superiores, que nos colocarão em condições de participar desse grande banquete. E não nos esqueçamos, a mesa de refeição, o banquete, era a ocasião mais especial no mundo antigo, porque era um momento de confraternização máxima. Era tão importante que Jesus fez questão que a ceia antecedesse a crucificação. Ele tinha necessidade de compartilhar, de comungar. E o mundo que a terra se tornará pode ser resumido, como diz Leonardo Boff, num grande banquete. Um banquete onde todas as pessoas vão se reunir no verdadeiro espírito de fraternidade, trocando e compartilhando, para que ninguém tenha fome material e espiritual. Bom festim de bodas para todos. Muito obrigado.